Sabe qual é a grande diferença entre um executivo que extrai ouro da inteligência artificial e outro que só recebe respostas genéricas? Olha, não está no modelo de IA. A diferença está na instrução. É exatamente nisso que a gente vai mergulhar agora, para transformar a maneira de delegar tarefas para IA. Deixar de usar como uma simples ferramenta e passar a enxergar como um verdadeiro ativo estratégico. Dá uma olhada na diferença, é gritante. À esquerda, um pedido vago. Um que gera uma resposta que, sinceramente, serviria para qualquer empresa no planeta. Já à direita, uma delegação precisa. É a diferença entre pedir algo genérico e dar um briefing para um diretor competente. A segunda instrução, essa sim gera o material pronto para uma reunião de conselho. Isso não é só teoria, tá? Uma empresa da Fortune 500, em um trabalho com a equipe da Anthropic, melhorou a precisão das respostas do Claude em 20%. E como? Não foi trocando o modelo de IA, foi refinando o jeito de perguntar. A engenharia de prompt é, sem dúvida, a alavanca de produtividade mais acessível que existe hoje. Ok, então o ponto central é como fazer isso de forma sistemática sem depender da sorte. A resposta é o framework RCS. É um sistema bem simples, repetível, para a gente delegar tarefas para IA com a mesma clareza que usamos para dar um briefing para um diretor da nossa equipe. Vamos ver como ele funciona na prática. O que é genial aqui é a simplicidade. R de resultado, o que exatamente se quer receber no final. C de contexto, que informação a IA precisa para acertar o alvo. E de escopo, quais são os limites, as barreiras. E o S de critérios de sucesso, como a gente define que a resposta ficou boa. Pensa bem, quando um prompt falha, pode apostar, um desses 4 elementos ficou faltando. E aqui vai a regra de ouro para garantir essa clareza toda. Antes de apertar enviar no prompt, aplique o teste do colega. A lógica é simples. Se um diretor que não participou da reunião ficasse confuso lendo a instrução, a IA também vai ficar. É um teste de empatia e precisão muito, muito poderoso. Com essa base do RCS bem sólida, vamos agora avançar para o nosso kit de ferramentas. Porque não se trata só de ser claro, né? A gente precisa ser estratégico. Vamos dar uma olhada em 7 técnicas com base científica para cenários de negócios bem específicos. Aqui está o nosso arsenal completo. Zero shot, few shot, role prompting e por aí vai. Cada uma delas é uma ferramenta para um trabalho diferente. Não vamos detalhar todas aqui, mas vamos focar nas 3 mais cruciais para aquelas tarefas executivas de alto impacto. A primeira é a Few Shot Prompting. Pensa nela como o ensinar pelo exemplo. Se a ideia é que a IA escreva e-mails com o tom exato da empresa ou gere relatórios no formato padrão, basta mostrar uns 3 a 5 exemplos reais. A IA não aprende só o conteúdo, ela aprende o estilo. Em seguida, temos a Chain of Thought, ou cadeia de pensamento. Para decisões mais complexas, tipo uma análise financeira, a resposta final não é suficiente, né? É preciso ver o raciocínio. Com essa técnica, a gente instrui a IA a pensar passo a passo, o que torna todo o processo transparente e auditável. E para ter máxima confiança, usamos a Self-Consistency. Isso aqui é brilhante para validar uma decisão de altíssimo impacto. É como pedir a opinião de 3 diretores diferentes, sabe? Um com uma premissa otimista, outro com uma base e um terceiro com uma pessimista. Os pontos em que as 3 análises concordam, esses são os sinais mais fortes. Ok, a gente já tem a base e as ferramentas. Agora vamos ver como construir um assistente de IA que seja persistente e personalizado. E mais importante ainda, como calibrar o nível de esforço que ele vai dedicar a cada tarefa que a gente passa. Isso é feito com os chamados System Prompts. Pensa nisso como o briefing que se dá a um novo consultor no primeiro dia de trabalho. Ali, a gente define quem ele é, quais são as regras do jogo e o contexto da empresa. Essa instrução, então, se aplica a todas as conversas futuras, garantindo consistência. E além de definir a persona, dá para controlar a profundidade do raciocínio com o Adaptive Thinking. É como se fosse o acelerador de um carro. Ele permite controlar o quão fundo a IA vai pensar sobre um problema, ajustando a potência de acordo com a nossa necessidade. Basicamente, são 4 níveis de esforço. Baixo, para tarefas rápidas, como classificar e-mails. Médio, para resumos. Alto, que é o padrão, para análises estratégicas. E o máximo, para aquelas decisões de impacto gigantesco, como uma fusão ou aquisição. A regra é bem simples. Ajuste o esforço ao impacto da decisão. E olha só como isso funciona na prática. Um pedido breve gera uma resposta superficial. Agora, um pedido detalhado, crítico,
aciona um nível de esforço muito maior. E o resultado é uma análise profunda e realmente útil. A profundidade da resposta é controlada diretamente pela complexidade do que foi pedido. Mas, olha, não importa a técnica, não importa o nível de esforço. Existe um princípio fundamental que nunca muda. A IA é o melhor estagiário do mundo. Ponto. Mas ela não é um substituto. Ela produz o rascunho, ela adianta o trabalho. Só que a revisão, o julgamento, a decisão final, isso é sempre do líder. Bom, agora que já temos a base e as ferramentas, vamos focar em como evitar as armadilhas. Porque aplicar uma abordagem estruturada não é só para ter respostas melhores, não. É para evitar erros comuns e bem caros que sabotam os resultados. Esses erros são conhecidos como antipadrões. São armadilhas bem comuns que até parecem corretas na hora, mas que produzem resultados ruins. Vagueza, pensar em excesso ou aquele temido AI slop, sabe, aquele texto genérico com cara de IA, são só alguns exemplos. O antipadrão mais comum de todos é a vagueza. Me ajude com uma apresentação é praticamente um convite ao desastre. E a correção? O framework que a gente já viu. Aplicar o RCS transforma um pedido inútil em uma instrução que realmente funciona. E o que fazer com aquele tom genérico, meio robótico, o tal do AI slop? A solução não é pedir para a IA soar mais humana, é usar a técnica few shot. Ao mostrar exemplos reais da comunicação da empresa, a IA aprende a adotar uma voz autêntica. E o resultado de evitar esses erros e aplicar as técnicas de forma sistemática é impressionante. Um estudo interno da própria Anthropic mostrou que a produtividade média dos seus engenheiros saltou de um ganho de 20% para 50%. E em casos de automação de processos complexos, o impacto é ainda maior. O Spotify, por exemplo, usando um sistema de IA com instruções super bem definidas, reduziu em 90% o tempo de engenharia em tarefas complexas de migração de código. Isso sim é transformação de fluxo de trabalho. Então, para a gente resumir tudo em 3 princípios acionáveis: primeiro, aplicar o framework RCS em cada pedido. Segundo, ajustar o esforço da IA ao impacto da decisão. E terceiro, e talvez o mais importante, lembrar sempre: a IA faz o rascunho, o líder revisa. E para finalizar, fica aqui uma reflexão. Engenharia de prompt não é mais só uma habilidade técnica, sabe? Está se tornando uma competência de liderança crucial. A questão deixou de ser se vai existir uma lacuna de produtividade entre as empresas. A questão agora é qual vai ser o tamanho dessa lacuna e de que lado a sua organização vai querer estar.